Instalação do Visual Paradigma. Joga no Google, Visual Paradigma, primeiro link, que é o site dele, certinho, bonitinho. Você tem as versões, ele é pago, ele é um aplicativo pago, um programa pago. Esses são os valores para uso perpetual, que no caso é vitalício, né? Você compra uma vez e tem ele para sempre. Os valores estão em dólares, então você tem Modeler por $99, Standard por $350, Professional por $800 e Enterprise por $2.000. Ou você pode fazer por assinatura. As mesmas versões, só que com valores mais baixos que você paga mensalmente. Tem uma lista bem grande de ferramentas para cada uma delas. Onde tem a bolinha verde é o que ela usa. Obviamente Enterprise ela usa todos, né? Que é mais caro. Mas ele tem também a versão gratuita. Quando você clica lá na pesquisa no Google, ele abre nessa tela aqui. Vai Start Free Trial. Download Visual Paradigma Free Trial. Ele vai baixar automaticamente aqui. Ele é pesadinho, então vai levar um tempo. Ele já terminou de baixar aqui. Vamos abrir ele. Ele vai começar a instalar o Wizard. Tela de instalação dele, vamos dar um Next. Aceitar os termos de uso. Aqui é o diretório de instalação, vou deixar do jeito que está. Ele tem mais ou menos 1 GB de tamanho. Aqui é só dar Next também, deixa do jeito que está. Aqui ele só tá falando como ele vai mostrar os formatos dos arquivos salvos, que vai salvar em .vpp, que é o formato do Visual Paradigma. E ele vai começar a instalação. Ele já terminou de instalar, só seleciona se tu quer que ele seja iniciado ou não. Vou iniciar ele. Esse Default Client Configuration que aparece aqui, você pode skipar. Isso daqui ele serve para você configurar como vai ser a área de trabalho de um trabalho em equipe, por exemplo, do Visual Paradigma. Mas como a gente não vai trabalhar em equipe, então skip. Evaluation te permite usar esse sistema por 30 dias grátis. Perpetual License é aquele que você paga uma vez só, um valor mais alto. Você tem um código de acesso que te permite usar esse sistema aqui. Subscription License, ele permite que você use através de assinatura mensal. E Academic License, pelo que diz aqui, ele diz que é um software para estudo e a licença pode ser obtida através do professor. Quando você clica aqui, ele pede o nome, e-mail e o código de ativação. Como não tenho isso, vamos no de 30 dias. Aqui ele diz que tu teve sucesso em ativar o Visual Paradigma Enterprise por 30 dias. Eu dei um corte no vídeo agora porque aquela tela ela é bem... pelo menos no meu computador ele demorou um pouquinho para carregar. Mas depois que ele carrega, ele abre essa tela aqui, que já é a interface do programa aberto. Mas antes eu quero mostrar a versão virtual dele. Para isso você vai aqui nessa tela do Visual Paradigma e vem aqui nesse botãozinho pequenininho aqui em cima, VP Online. Ele vai vir para essa outra tela aqui. Aqui no canto vai ter um botão para você se registrar, você registra seu e-mail e tudo mais bonitinho. E daí vai aparecer aqui, espaço de trabalho. Aqui você tem muita coisa que você pode fazer. Desde um chatbot de IA, até criar animações, um visualizador de PowerPoint, tradutor de textos em imagens, etc, etc, etc. Aqui você tem as funções separadinhas. Ele faz muita coisa, desde criação de gráficos até books de fotos, flipbook, eu não sei o que é isso, smartboard, que é um tipo de diagrama.
ele faz muita coisa, então ele é bem completo mesmo. Mas o que a gente quer é diagramas. E em diagramas ele também tem muita coisa. Ele abrange desde diagramas de classe, diagramas de casos de uso, até diagramas de científicos, elétricos, várias e várias coisas. Tem diagramas que são projetados para facilitar o desenho de moléculas, por exemplo, diagramas que você pode fazer infinitas coisas, até coisas para engenharia, para arquitetura, tu consegue ter dentro do Visual Paradigma. Então ele é realmente bem completo mesmo, ele tem muita coisa. Mas o que a gente vai usar é o diagrama de classe. Então você vem com o mouse em cima e vai em... Aqui você pode clicar em Browse Templates. Ele vai abrir uma nova aba com os templates, que são os formatos prévios, né, que você pode pegar eles meio que pré-prontos. Daí você só altera as configurações e os detalhes. Ou você pode criar um do zero, clicando em Create Blank. Aqui você tem a tela de criação. Você pode simplesmente clicar no que você quer aqui. Ele já aparece aqui desse lado. Você pode mudar o tamanho e tudo mais. Você cria outro. Opa, criei dois sem querer. Aí você, clicando nas setinhas, você consegue puxar e conectar onde você quiser. Aqui você escolhe o tipo de ligação que vai ser feito, que é uma associação simples, uma agregação, uma composição, etc. Você decide qual tipo que você quer. Aqui você coloca textos dentro de cada uma dessas setinhas aqui para identificar. Você clica, se você clicar fora, aparece inteiro. Você clicou na linha, ele aparece as bolinhas, certo? Aqui você pode ir em adicionar atributo, adicionar operação. Você pode copiar e tudo mais, tudo com o clique do botão direito, certo? Selecionar descendente. Você faz bastante coisinhas aqui, só para você conseguir trabalhar com diagrama de classe. Tá. Então agora vamos o outro aqui, ó. Vocês vão ver que ele vai também tem os templates. Você pode clicar aqui e abrir os templates, ó. Você tem as maneiras de como vai fazer as coisas, meio que já pré-montado algumas coisinhas aqui para facilitar o trabalho. E quando você clica em Create Blank, ele já abre aqui. E também tem esses templates aqui. Se você quiser alguma figura um pouco diferente, você vem aqui nesse botãozinho, que é o Diagram Shapes, que é os formatos de diagramas. Ele consegue pegar umas coisas um pouco mais diferentes, ó. Você consegue umas setas nos desenhos diferentes. É basicamente para mudar formato de letra, é basicamente para mudar design, né? Para ficar diferente, para ficar aquele formato padrãozão. Daí tem as imagenzinhas, tem os business designers aqui. Aí tem várias coisinhas que você pode ir pesquisando para ficar mais bonitinho e tudo mais. É bem interessante. Aqui nesse botão você pode criar tabelas que você vai selecionando. Só passar o mouse em cima ele já vai selecionando e aumentando o tamanho da tabela que você quer. Quando você clica, ele forma a tabela no tamanho que você definiu. Você pode adicionar textos dentro de cada um desses blocos. Se você clicar aqui nessa canetinha chamada de Freehand, você pode fazer as linhas. Você pode desenhar quadrados. Dentro desses quadrados você pode adicionar texto. Você basicamente faz as coisas, ao invés de você fazer nos formatos pré-determinados aqui ou aqui, você faz com a mão, ou melhor, com o mouse. Clicando na seta chamada de Line, você seleciona o tipo de linha que você quer e você pode puxar uma linha a partir de um desses campos. Então, eu seleciono uma linha dupla
Posso puxar a linha dupla e ele fica conectado. E aqui, uma linha de condicional. E ele fica conectado também. Aqui, imagem, você pode trazer uma imagem. Shapes são os formatos. Você tem esse aqui de baixo que pesquisa vários tipos de diagramas, né? Formatos de shapes. Esse daqui é um dos padrões que já tem aqui. Mas agora vamos para o programa da chave. Esse aqui é tudo no Visual Paradigma virtual. Mas vamos passar para o programa. Bom, a tela inicial do programa é essa daqui. Aqui em cima você tem no que você pode mexer, algumas coisas aqui. Eu não sei mexer em tudo isso. Então vamos direto para a parte que interessa no vídeo, que são os diagramas. Aqui embaixo você vai ter Welcome to Visual Paradigma Enterprise. Aqui você tem algumas versões do que pode ser feito com inteligência artificial, o AI, Enterprise Architects, PM e Agile, Business Design, CX, UX, Tabular, Quality Control, System Design, Cloud Art Design, Strategic Analysis, Data Visualization, Block, Process Map, Model Analysis e propaganda do site das razões pelo qual você deve comprar Visual Paradigma, né? Propagandinha básica. E só tem em 3 idiomas, até português. Aqui quando a gente clica em New, ele vai pedir no que a gente vai trabalhar no novo diagrama. Então, vou botar aqui em Case, Use Case Diagram, que é os diagramas de caso de uso, que é o que a gente quer. Aqui ele vai carregar os templates, igual tem lá no site, que é para facilitar o trabalho. Você pode escolher alguma coisa que agilize, vamos começar do zero, que é o blank, ou seja, um template em branco. Aqui a gente vai dar o nome do diagrama, que não precisa, e a descrição, caso queira botar alguma descrição do trabalho. Então, ok, e ele já começa. Aqui ele pergunta se a gente quer geração de diagramas com IA, é muito fácil. E aqui do lado você já tem todas as ferramentas que você precisa. Vamos fazer um exemplo aqui de diagrama de caso de uso. Vamos selecionar aqui, vamos começar um em branco mesmo. Como exemplo, vamos fazer uma coisa bem simples e bem prática. Vai ser algo que se vê muito comumente por aí na internet. E fazer um relacionamento entre um cliente e um banco. Vou botar o nomezinho aqui certinho. Banco. A letra maiúscula fica melhor do que cliente. Esses dois são atores. Atores geralmente se remetem a pessoas. Então, quando a gente vai fazer um diagrama de caso de uso, a gente tem as pessoas que vão utilizar o que a gente vai montar, e às vezes pode ter uma pessoa que vai controlar aquilo que a gente vai montar. Nesse caso, a gente vai montar um sistema de um banco, de um aplicativo de banco, na verdade. Vamos considerar que isso daqui é o sistema. Então, tudo que a gente colocar aqui dentro acontece dentro do sistema do aplicativo. O que tiver fora acontece fora do sistema do aplicativo. App do banco. Uma característica muito importante na hora de montar um sistema desses é que as primeiras coisas que são feitas quando você abre um aplicativo tem que ser as primeiras coisas que vão aparecer em cima. Então, sempre de cima para baixo. A primeira coisa que se faz quando abre um aplicativo é login. Uma outra disponibilidade que um aplicativo de banco pode ter é a consulta de saldo.
aumentar um pouquinho aqui. Consultar saldo. Certo? Uma outra funcionalidade seria fazer transferência. Então vamos colocar o caso de uso. O nome dessas esferas são casos de uso. Antes eu não falei também, mas o nome desses bonequinhos de palito são atores, que é como está escrito aqui. Então, as bolinhas são casos de uso, os bonequinhos de palito são os atores. Ah, e esse retângulo gigante aqui é o sistema. Vamos colocar aqui, fazer transferência. Dá um Enter para confirmar. E o último, vai ser fazer pagamento. O ideal é sempre colocar numa ordem lógica, de cima para baixo as funções, de acordo com como elas são executadas. Então a primeira coisa que você faz quando abre um aplicativo é fazer login, principalmente de banco. Já esses três aqui, casos aqui, não tem uma ordem específica, então a ordem que eles ficam posicionados não tem muita relevância. Que você pode tanto ir consultar saldo, ou você só faz login e faz uma transferência, ou só faz login e faz pagamento. Então não tem muita relevância a ordem que tu vai colocar esses últimos três. Mas o ideal é, se pode existir uma ordem, sempre deixar numa ordem. E uma regra é que cada ator tem que estar conectado a pelo menos um caso de uso. Caso contrário, esse ator é irrelevante dentro do sistema. Então, ele tem que estar conectado com alguém. A gente vai aqui em associação e vamos associar. A gente clica, ele tem que ficar cinzinho assim, tá? A gente vai associar o cliente, só clicar e segurar com o mouse, ao login. Soltou, perfeito. Se você quiser, você dá double clique na linha e você pode escrever alguma coisa que vai ficar no meio dessa linha aqui. Nesse caso, como é um relacionamento padrão, não tem por que botar alguma coisa ali. Então a gente faz a mesma coisa com os outros casos de uso. Pegar Association, conectar link. Clica de novo em Association, arrasta até o próximo. Mesma coisa no outro. Opa. Para ficar mais bonitinho, não ficar esse monte de risco perdido, a gente pega aqui na bolinha, lá ele e arrasta para encostar na outra. E assim todas as linhas saem do mesmo ponto. E como o banco também precisa estar conectado aos casos de uso, a gente conecta eles aos casos de uso que tem alguma relação com o banco. Então, quando o cliente quer consultar o saldo da conta dele, o banco vai fornecer esses dados. Quando ele quer fazer um pagamento ou uma transferência bancária, ele também fornece esses dados. A gente conecta lá. Uma situação que pode acontecer também é quando o cliente ele vai fazer login no aplicativo do banco, ele erre a senha. Então a gente precisa fazer 2 novos casos para caso isso aconteça. Porque cada vez que ele adiciona uma senha, uma ação acontece, que é uma verificação de senha. E caso ele erre a senha, uma outra ação acontece. Exibir erro de login. E também, para poder fazer uma transferência e um pagamento, o sistema do banco precisa verificar se existe dinheiro suficiente na conta para fazer essa transferência. Portanto, a gente cria um novo caso de uso aqui, que vai se chamar verificar saldo disponível.
Agora, esses três casos de uso aqui, eles estão avulsos e a gente vai conectar neles. Então, fazer login depende de uma verificação de senha, ou seja, se ele não verificar a senha, ele não tem como saber se a senha está correta. Então, ele é dependente disso. Então, a gente vai clicar aqui em Dependency e vai fazer uma conexão para lá. E aqui no meio nós vamos colocar depende, porque esse caso, o login depende de uma verificação de senha. Porém, exibir erro é uma coisa que não depende. Ele é uma coisa que pode acontecer ocasionalmente. Então a gente faz o inverso. Esse daqui depende de um login. Então nós vamos conectar aqui. E trava também. E aqui no meio a gente coloca estender. Por que estender? Porque estender é uma dependência, porque esse erro aqui é uma extensão do login. O login ele pode acontecer sem que um erro de login exista. Então ele é uma extensão disso. Porém, um login depende de uma verificação de senha, por isso que tem que ser desse jeito. A seta de dependência sempre sai do caso de uso para a dependência. Já no caso de uma extensão, a seta sai da extensão em direção ao caso de uso base. No caso aqui, o caso de uso base é o login. Aquilo que tem que acontecer para esse login ser executado é uma dependência. Então a seta sai do login e vai para a dependência. Aquilo que pode acontecer ao executar um login é uma extensão. Então a seta sai da extensão para o caso de uso base, que é o login. Já no caso da transferência e do pagamento, os dois vão ser dependências. Porque para que o pagamento ou a transferência seja executado, que ela exista, o aplicativo do banco precisa verificar o saldo disponível. Então, a dependência acontece de ambos os lados. Gravar nesses dois pontos para ela não mexer. Clica de novo em dependência e arrasta para lá. Aqui. Ali, trava ali. Perfeito. Então, para fazer tanto a transferência quanto o pagamento, o aplicativo precisa verificar o saldo disponível. Então isso é uma dependência, não é uma extensão. Ele não consegue, não é de vez em quando que ele vai fazer isso. Ele sempre vai fazer isso.